você usa a sua Bíblia no celular, já põe na sua mão, já pode abrir lá no livro de Gênesis, sua Bíblia também. Livro de Gênesis, hoje vai falar sobre uma passagem que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida de Caim e Abel. Quem não conhece Caim e Abel aqui? Acho que todo mundo conhece. Você já sabe que Abel matou Caim quando eles brigaram, amém? Caim matou Abel quando eles brigaram, pela inveja que um sentia do sacrifício que o outro ofereceu, porque um Deus se agradou do sacrifício de um e não se agradou do sacrifício do outro. E a gente falando um pouco, quero falar sobre o comprometimento hoje, e a gente for traçar um pouco o retrato do mundo que a gente vive hoje, é desafiador você ser jovem. Todo mundo aqui, que está aqui, é jovem e tem seus conflitos. Todo mundo aqui tem sua faculdade, sua escola, seu trabalho, sua família, seus relacionamentos, namorando ou solteiro, você querendo namorar ou você não querendo namorar. Você sempre tem seus conflitos. Você tem as tentações. Ontem a gente estava indo lá na igreja do Meyer entregar um negócio ao pastor Sebastião e a gente ligou na Rádio 93 no debate. Quem assiste o debate da Rádio 93 aí? Não tem nada para fazer. Mas a gente estava assistindo o debate. Então, falando das tentações. O que acontece quando vêm as tentações que vêm na nossa vida, as provações e tal. Nós enfrentamos tentações todos os dias. Você abre o seu WhatsApp, tem várias tentações. Você vem na igreja, tem tentações também. Você vai no seu colégio, no seu trabalho, em vários lugares tem tentações. Nós não somos tentados, às vezes a gente quando fala, a gente é jovem, a gente bota só na área sexual, assim. Mas assim, em todas as áreas, até ministerialmente, você sofre tentações. A gente sofre tentações, por exemplo, de pregar um evangelho mais fácil, mais raso, e agradar mais pessoas do que a gente chegar num sábado e falar sobre comprometimento, dar umas pancadas na nossa cara e confrontar um pouco você. A gente sofre essas tentações. Vamos fazer uma programação onde todo mundo vai se animar, vai se divertir, vai curtir. Não vamos falar tanto sobre esses assuntos que confrontam. A gente é tentado a isso. A gente é tentado a todo momento. A gente passa por dificuldades ruins. A gente vive num mundo totalmente egoísta, corrompido. As pessoas querem buscar sempre o melhor para elas. Não sei se você tem acompanhado os escândalos de corrupção no nosso país. São sempre as pessoas sendo egoístas, sem pensar nos outros. Você vê fotos na internet de hospitais públicos, da situação da saúde no Brasil, de pessoas deitadas no chão, sem atendimento médico, enquanto outras pessoas sabem que o egoísmo dela vai gerar isso, a corrupção delas vai gerar isso, mas elas estão preocupadas em si. Elas não ligam se a Bianca vai passar dificuldade, se o Samuel um dia vai ficar com dor de barriga e não vai ter nenhum médico lá no pronto-socorro. Eles não se preocupam com isso, porque eles estão se preocupando com eles. Eles não se preocupam se não vai ter professor na escola, se o professor vai ser mal remunerado. Eles não se preocupam, eles estão se preocupando com eles, com o bolso deles, com o futuro deles. A gente vive num mundo assim, e um mundo que nos estimula a ser assim. Há muito tempo atrás, você lembra do jogador Gerson, que era da seleção, que é aqui de Niterói, que se você acompanha futebol, tem a vinhetazinha, Gerson canhotinha de ouro, tan. Então, há muito tempo atrás, ele fez uma propaganda que dizia mais ou menos assim, você tem que levar vantagem em tudo. E ficou um pouco conhecido assim como a lei de Gerson, que o brasileiro tem que levar vantagem em tudo. A gente procura levar vantagem em tudo. A gente vai num lugar e a gente às vezes quer arranjar um jeito de pagar menos, de arranjar um descontinho para pagar menos, para a gente passar alguém para trás, passar a perna em alguém. O mundo nos estimula a ser assim. O mundo nos estimula a falar assim, cara, se você não for esperto, mais esperto que o outro, você não vai conseguir nada. Para que você vai às vezes se dedicar a estudar tanto, se você pode roubar e ter mais sucesso? Você vê as propagandas que existem hoje em dia, que falam do culto ao corpo. Quantas meninas, quantos meninos, às vezes não tiram a camisa, não ficam mais livres, porque tem vergonha do corpo que a sociedade impõe. Você tem que ser saradão, tipo assim, Bruno.
tem que ser forte, musculoso. Se você for um pouquinho mais cheinho, você não pode, você vai ser zoado. Você tem que estar na academia malhando para ficar com os músculos definidos, a camisa tem que ficar coladinha assim, você tem que botar um tamanho a menos. Porque é esse o padrão que a nossa sociedade tem. É o cabelo, é a pele, é o tipo de roupa. As propagandas colocam isso, colocam que a mulher tem que ser aquele objeto, toda artificial, toda planejada, toda preparada assim, no bisturi. É o que a sociedade ensina, a propaganda bota. As pessoas não querem se prender a nada. As pessoas só querem curtir, as pessoas só querem aproveitar. E às vezes esse curtir e aproveitar não são só as coisas da vida, mas as outras pessoas. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falando assim, eu não quero mais ter nenhum relacionamento, porque eu quero curtir, eu quero aproveitar minha juventude. Quando eu tiver meus 40 anos eu vou pensar em namorar, porque agora eu quero pegar todo mundo mesmo, quero aproveitar, não quero estar preso a ninguém. E as pessoas têm essa ideia hoje. Você não pode se prender, e não é só uma pessoa de um namorado, uma namorada, não, a nada. Você não pode se prender a ter uma vida submissa a uma liderança na igreja. Você não pode, você é o dono da sua cabeça. Você não pode se prender aos seus pais. Você mora com seus pais, você tem que obedecer aos seus pais. Você não pode se prender a isso, você tem que fazer aquilo que você quiser. A gente não pode se prender a uma namorada, a um namorado, a um casamento. Você não pode se prender, porque você tem que aproveitar que você é jovem, que você pode curtir, aproveitar a vida. Eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa essa semana, que ele namora com ela, se eu não me engano, desde que a moça tinha 12 e o rapaz tinha 15. Hoje ele tem acho que 36, 37, ela tem 34, por aí. E eles tiveram seu primeiro filho. E ele foi o único homem da vida dela, que ela beijou, que ela teve relações, e a mesma coisa para ele, né? E se você for falar isso hoje em dia no mundo, as pessoas vão falar assim, é bonito, é um conto de fada, mas a gente sabe que isso não existe. Porque você tem que, um dia, quando você sentar com seus amigos numa mesa, quando você for conversar com alguém, você tem que se gabar e falar, eu peguei tantas, eu já fiz tanto, eu já fiz isso, eu já aconteci. Você tem que fazer isso, porque é isso que o mundo nos ensina. E sobre relacionamentos, muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, se esforçando para fazer parte do corpo de Cristo, mas vivem uma vida toda errada nesse ponto. Ficam, transam, se relacionam com qualquer pessoa, e às vezes olham para Deus com a cara de pau, e dizem assim, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus, eu quero que o Senhor prepare o príncipe encantado para mim. Enquanto você estiver pegando geral, não vai ter nenhum príncipe encantado. E na igreja, o pessoal é um pouco mais assim, às vezes usa uma cara de pau meio santa. O rapazinho pega geral, pega as garotinhas todas. Não, a gente namora 2 semanas uma, aí depois namora 3 semanas outra, namora 1 semana, não deu certo, estou procurando aqui qual que vai dar certo. E às vezes isso é no nosso relacionamento com Deus. Isso não se prende só ao nosso relacionamento com uma pessoa, mas o nosso relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. A gente não tem tido o compromisso com Deus que nós teríamos que ter. O compromisso com Deus que nós teríamos que ter sendo a sua noiva, a sua igreja. A gente aproveita o que pode de Deus. A gente aproveita o que Jesus tem a nos oferecer. Você já ficou doente? Quem já ficou doente? E quem orou para Jesus curar? Você já precisou de alguma coisa? Quem já precisou de alguma coisa que você falou, só Deus, aí você orou para Deus te dar? E às vezes a gente faz isso, aproveita aquilo que Jesus tem para nos oferecer, vai lá, passa um tempo bom com Jesus, aí é um momento que a gente é mais crente, quando a gente passa uma dificuldade, a gente está orando, a gente nunca foi tão santo, mas logo depois a gente se afasta, e nosso relacionamento com Deus vai se afastando, vai se esfriando, porque aquele relacionamento que tinha que ser cultivado, a gente não cultiva, e assim a gente vai no nosso relacionamento com Deus, a gente fica com Deus, a gente aproveita o momento com Deus, a gente aproveita um sábado, um domingo com Deus, a gente passa um retiro com o Espírito Santo, com Deus, a gente aproveita aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas na hora que aquela situação, aquele relacionamento exige comprometimento, a gente arranja uma desculpa, dá o fora, mais ou menos como é que é no relacionamento um garoto e uma garota. Às vezes o cara fica, a menina fica, eles vão chapa esquentando,
Caim e Abel representam os dois tipos. E hoje, se você tiver um papel, uma caneta, um celular, alguma coisa para anotar, você pode deixar uma linha assim, Caim, Abel, e colocar características e ver em qual você tem se encaixado. Mas o primeiro tipo de pessoa que a gente tem que aprender a ser é igual a Abel, que são aqueles que fazem e agradam o coração de Deus. Primeira coisa, o que ele faz? O que ele faz? Faz. Primeira coisa, ele faz. Fala comigo, ele faz. E por quando ele faz, ele agrada o coração de Deus. Fala aqui do seu lado, ele faz e agrada o coração de Deus. E existe outro tipo de pessoa, que faz, mas não agrada o coração de Deus. Ou seja, o problema não é fazer, mas em como você faz. Às vezes as pessoas falam assim, isso é porque Caim pegou as piores frutas, as piores verduras da sua hortinha lá. Não significa isso, porque o que Deus se importa não é isso, mas é o coração da pessoa. Não é o que você faz, não é se você toca bem, se você toca mal, se você canta bem, se você canta mal, se você sabe assar uma pizza ou se você não sabe assar uma pizza na cantina. O que Deus está olhando para você e procurando é o seu coração. A oferta que agrada a Deus não é um microfone, uma mensagem que foi feita, uma noite em claro que foi passada para preparar uma mensagem ou não, uma música escrita. O que agrada a Deus não é isso, o que agrada a Deus é o nosso coração. E Deus pode sondar o seu coração e ver se o seu coração tem agradado a Ele ou não. Se você tem feito aquilo que Ele se agrada ou não. Porque essas pessoas que fazem e agradam o coração de Deus, a gente pode dizer que são essas pessoas que conhecem a Deus. Exemplos como Moisés, Abraão, Esther, Daniel e Davi. É um cara que eu gosto muito da história de Davi. Todo sábado vocês estão sabendo que eu estou falando de Davi e já estão até me zoando que eu faço uma pergunta e eu vou fazer mais uma vez essa pergunta. Quem está vendo a minissérie de Davi? Vai acabar essa semana. Quê? Tem no Netflix, é verdade, eu descobri. Quinta-feira, não foi, Davi, que a gente descobriu? Tinha no Netflix, sexta-feira. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se você for ler a história de Davi, Davi cometeu pecados horrorosos. Saúl desobedeceu, mas Davi era assassino e adúltero. Semana que vem está falando disso lá na Unijovem, mas olha só, eu estava conversando com o Robinho hoje, quando estava voltando. Davi, na lei, ele era um adúltero, porque ele o cobiçou e se deitou com a mulher do próximo, de Urias, e ele era um assassino porque ele mandou matar Urias. Mas aí Jesus vem e fala sobre a graça. Jesus fala assim, mas aquele que olha para uma mulher com má intenção, já é adúltero, porque adulterou com ela no seu coração. Entendeu essa parte? Então sabe o que eu pensei? Caramba, eu sou um adúltero. Porque acho que só eu já olhei com uma moça e achei ela bonita, ou você também. Ou só uma moça que está aqui já achou um rapaz bonito, falou assim, nossa, que gato, que broto. Adulterou no seu coração. E depois Jesus fala assim, mas aquele que chega para o seu próximo e fala assim, racá, né, que é louco, seu tolo, é um assassino. Eu falei, caramba, quantas vezes eu chamei outro de prego, de idiota, e me fez ser assassino também. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi conhecia Deus. Se você for ler os salmos de Davi, você vai ver uma pessoa que conhecia Deus, que via Deus em todas as coisas. Davi ia na praia, via as coisas que Deus tinha feito. Davi tinha relacionamento, pessoas, amizades, e via que eram presentes de Deus. Davi vivia a sua vida e via que Deus estava cuidando deles em todos os detalhes, porque Davi era segundo o coração de Deus. Isso que eu e você temos que ser. Isso que eu e você temos que buscar, ser segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus no mundo que a gente vive, não é pegar uma Bíblia, andar com a Bíblia debaixo do braço. Você chega na sua escola, na sua faculdade, alguém fala, e aí Bruno, beleza? E você, a paz do Senhor, que o Senhor o abençoe, rica, abundante. Ser cristão não é ser isso. Você pode ser descolado, você pode jogar bola, você pode ir para a praia, você pode surfar, você pode usar boné, você pode fazer um monte de coisa, mas você tem que viver uma vida segundo o coração de Deus. Porque fazer por fazer não agrada a Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Não adianta você, eu sou crente, eu vivo no século 21, então eu vou ser descolado, maneiro pra caramba. Fazer por fazer não agrada a Deus.
botar um boné por botar, não agrada a Deus. Não é isso que faz você mais santo ou menos santo. O que vai fazer você ser santo é o seu coração, a sua vida. Não é um discurso, não é uma música, é o seu coração. Aqui a gente passa 1h30, 1h40 juntos, no louvor, tal. Mas o que vai fazer com que o seu louvor chegue aos céus não é se eles estão tocando bem ou estão tocando mal, é o seu coração. O que fez com que a oferta de Caim fosse, a oferta de Abel fosse aceita, não era porque Abel botou um tempero bonito, pegou a ovelhinha dele, penteou a ovelhinha, deu um banho na ovelhinha, botou um perfume na ovelhinha, arrumou a ovelhinha todinha para matar e sacrificar ao Senhor. Não foi isso, porque o que Deus olhou não era a ovelhinha que está sendo sacrificada, era o coração de Abel. O que Deus olha não é se você está levantando as mãos, se você está de joelho, se você está dando cambalhota. O que Deus olha é o seu coração. Quando você vem à igreja e canta uma música, e você levanta suas mãos ou não, você se ajoelha ou não, o que Deus está olhando para você e vendo é o seu coração. Se o seu coração é algo que Deus olha para você e fala assim, é esse coração que eu quero, é esse coração que eu me agrado, é esse coração que é segundo o meu coração. A gente tem sido muito repetitivo nisso, mas a gente vai continuar sendo aqui. Nós precisamos ser uma geração que conhece quem Deus é, sabe quem Ele é, e não apenas canta uma música, é legal, fez cair com o renovo, é legal, a gente canta essa música, maneiro. A gente não conhece a Deus. As pessoas lá fora estão precisando de Jesus, e quando você tem algo para oferecer, você não tem nada, porque você não conhece. Você fala, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser, mas Jesus não fez nenhuma mudança drástica na sua vida. Eu não entendo como tem pessoas que estão na igreja, que tiveram sua experiência com Deus. Eu falo das minhas experiências de retiro, de ver que jovens tiveram sua experiência com Deus, que nesse lugar jovens conheceram a Deus, que passaram por dificuldades, mas Deus sustentou, Deus ajudou, e como essas pessoas às vezes conseguem virar as costas para Deus, viver a sua vida de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que elas desejam. Eu não consigo entender, eu não sei se você tem uma explicação racional para isso, e depois você me convida para comer uma coxinha lá do outro lado e você me fala, mas eu não consigo entender. Tem pessoas que experimentaram coisas de Deus, que Deus chegou para eles e falou, Deus chamou, Deus, olha, eu quero fazer isso na sua vida, e Deus estava operando, Deus estava transformando, mas as pessoas simplesmente viraram as costas para Deus, porque elas não querem se comprometer. E o seu coração, que era para ser uma oferta agradável, acaba sendo contaminado com um monte de coisa. Pessoas que conseguem trabalhar na igreja, pessoas que conseguem fazer algo na igreja, mas não conhecem a Deus. Quantas vezes eu e você cantamos músicas sobre o que nós não conhecemos? Quantas vezes eu e você pregamos ou falamos sobre coisas que nós não conhecemos? Porque o que você tem que entender é que Deus não procura servos. Mas o fato de Deus não procurar servos, não significa que eu não tenho que ser um servo, para você não sair daqui falando que eu estou falando contra a escola de servos, tá bom? Mas olha só, Deus não está procurando servos, porque o próprio Jesus falou isso. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amigos, o que Deus está procurando são amigos, pessoas que o conheçam, pessoas que tenham intimidade com eles. Deus não chega no céu e faz classificados na igreja. Olha, eu procuro gente para tocar teclado, violão, guitarra, bateria, baixo, para ficar na porta, um pastor. Deus não está procurando isso. Deus está procurando amigos. Deus está procurando pessoas íntimas a Ele, porque essas pessoas que são íntimas a Ele, são aquelas pessoas a quem Ele pode se revelar. É o que Jesus falou. Tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E essas pessoas são as que são íntimas de Deus, que cuidam dos seus relacionamentos com Deus, do seu relacionamento com Deus. Pessoas que oram, básico. Pessoas que leem a Bíblia. Pessoas que buscam estar na sua igreja. E só para fazer um parênteses, a gente tem falado com vocês sobre a equipe do APT, esse ano de 2016, e hoje a gente saiu de casa e está falando com meu pai umas coisas, e meu pai falou assim, olha, esse ano eu não vou abrir mão de quem trabalha no APT, em qualquer área, esteja presente nos cultos. Então você já sabe, pode ter um monte de coisa legal, mas se quinta-feira é hora do culto, cara, vem para cá. Domingo é dia de culto, você tem que estar aqui também. Parêntese fechado.
As coisas do céu são reveladas a nós quando nós o buscamos. Se você acha que um dia você vai estar na sua casa, imagina só, Bianca, você levanta para beber água, você vai lá e de repente aparece um anjo. O que você faz? Sangue do Senhor Jesus. Imagina só, eu saio correndo, vou primeiro pegar a coberta e entrar debaixo do edredom assim. A gente acha que as coisas vão acontecer assim. Deus, eu quero namorar fulano. E a gente fica esperando Deus falar, sim, meu filho. Senhor, eu quero fazer a faculdade, vou fazer de quê? E você acha que um dia você vai estar dormindo à noite, o Senhor vai falar, medicina, publicidade. Você acha que Deus vai fazer assim? As coisas de Deus a gente encontra quando nós buscamos. Jesus não. O Senhor fala por meio do profeta Jeremias, lá em Jeremias 29, que vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. As coisas do céu são reveladas quando nós o buscamos e entregamos nossa vida a Ele. Então a gente entende que os que fazem e que agradam o coração de Deus são aquelas pessoas que conhecem a Ele. Às vezes a gente cai muito no engano assim, o evangelho não é fazer, é ser, mas fazer é um mandamento. Jesus deu vários mandamentos para vocês irem, para nós irmos e fazermos algo. Mas principalmente o que Deus se agrada é quando nós somos. Quando o que nós fazemos é resultado daquilo que nós somos. Que por mais que se você vem para a igreja sábado e domingo, você viste uma máscara, Deus vê o que tem no seu interior. Eu não vejo, quem está do seu lado não vê, o seu pastor não vê, mas Deus consegue ver o que está dentro do seu interior. E segundo, para a gente terminar, o segundo tipo de pessoas são aqueles que fazem e não agradam ao coração de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque essa parte é muito importante na nossa vida com Deus. Você não pode pensar assim, João, vamos parar e pensar assim, tem muita gente na igreja que não faz nada. Mentira, porque você está aqui, você está fazendo alguma coisa, né? Você se batizou, um dia você levantou suas mãos para aceitar Jesus, um dia você orou, então alguma coisa você já fez um dia, algum esforço você já fez. A gente não está na época da lei, que você tinha que pegar um cordeirinho, acorda, Beth, um cordeirinho e sacrificar, vai aparecer na gravação, um cordeirinho e sacrificar e entregar para Deus, ao Senhor. Mas a gente está na época que a nossa vida é o sacrifício, o nosso coração é o sacrifício. Todos fazem alguma coisa. Você já se batizou, já veio à frente, já foi a um retiro, já deu uma demonstração, por menor que seja, talvez postar um versículo no Facebook, que você é um cristão. Você já ofereceu algo a Deus e por menor que tenha sido seu esforço, você deu algo para Deus. Por menor que tenha sido o seu sacrifício, você já deu algo para Deus. E um problema gravíssimo que existe na nossa geração, na geração que eu e você vivemos, da galera da nossa idade, da nossa juventude, é que a nossa geração acha que sabe muito, mas não sabe nada. E a nossa geração acha que faz muito, mas na verdade não faz nada. Há um tempo atrás, 2 semanas atrás, eu estava vendo comentários sobre uma questão de tatuagens no Facebook, e a gente não vai entrar no mérito se é errado ou não, mas assim, argumentos absurdos, do tipo, só é pecado aquilo que você acha que é pecado. Só é pecado se você olha e acha que aquilo é pecado, então aquilo é pecado. Ou seja, eu nunca vou pecar, porque eu nunca vou achar que aquelas coisas erradas que eu faço são pecados. E não é assim que é a nossa vida com Deus. Tem coisas que Deus fala claramente, é errado, você não deve fazer, você não pode fazer, mas a nossa geração acha que sabe muito. Vai ter sempre um versículo de Paulo, e vai ter sempre alguém para falar, você é um quadrado, nós vivemos na época da graça, não vivemos na época da lei. Mas mesmo na época da graça, o pecado gera consequências na nossa vida. O pecado gera situações desagradáveis na nossa vida. Coisas que a gente fez que talvez ninguém saiba, mas a gente sofre as consequências. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado um dia. Talvez ninguém saiba. Mas se você e o Espírito Santo já sabem, é porque você tem que pedir perdão e se arrepender. Às vezes a gente só se arrepende dos pecados
porque a gente foi pego, e não porque a gente sabe que é errado. Essa semana, não sei se você acompanha futebol, vi um jogador que é acusado, todo mundo fala que ele vai pra balada e tal. Paulinho, que era do Flamengo, ele foi pro Santos, e quando falaram assim, você é baladeiro, você vai pra balada, ele chegou e falou assim, ninguém nunca me pegou, você pode ver que todas as fotos que tiraram minha são de dia, ninguém nunca me pegou na balada. Ou seja, o cara falou assim, eu sou mais esperto de todo mundo. E a nossa sociedade, nossa geração pensa assim, nós somos os mais espertos. Não é errado porque é pecado e desagrada a Deus, só vira pecado quando a gente é descoberto. Não sei se você já viu uma situação assim, eu já vivi uma situação em que um amigo meu engravidou uma menina, e não estava sendo pecado enquanto ele tinha relações com ela. Sabe quando se tornou pecado? Quando ele foi descoberto. E quando a gente comenta às vezes com outras pessoas, conversa, compartilha experiências, eu citei, todo mundo fala assim, cara, é a mesma coisa sempre. E quando alguém adultera, normalmente qual é o primeiro exemplo que vem na cabeça? Davi. E eu lembro que essa pessoa chegou, depois de ter engravidado a menina, chegou para mim e falou assim, mas João, Deus me revelou num sonho, que assim como Davi, meu filho será um Salomão. Eu falei assim, não, você tem que ler mais a Bíblia, porque o primeiro filho de Davi morreu. Aí ele, não. Eu falei, pô, cara, na minha Bíblia morreu, não sei se na versão, hoje tem tanta versão diferente, na minha Bíblia ele morreu, né? Não sei. Porque a gente procura justificativa para tudo. É pecado quando a gente não é descoberto. É muito interessante quando, lá em Gênesis 4:7, Deus fala uma coisa para Caim, assim, no início de todas as coisas, no primeiro livro de Gênesis, no primeiro livro, só tem um livro de Gênesis, mas em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus fala uma coisa para Caim, que cabe para a gente hoje, assim como uma perfeição. Olha o que Deus fala para Caim: se você fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras versões diz assim, o pecado bate à porta, e você deve dominá-lo. Não sei qual é a figura que você tem de pecado. Vamos botar uma maçã, porque todo mundo fala do Jardim do Éden, né? Daqui a pouco vamos falar que estou falando de heresia aqui, mas olha só. Imagina uma maçã batendo à sua porta. Tá muito doido isso, né? Então tá, vamos imaginar assim, o pecado batendo na sua porta. Bruno! Ô Bruno! Aí você fala assim, quem é? Sou eu! O pecado! Sou eu, o pecado! Sou eu a tentação, Bruno! Ô Bruno, prende a porta aí! E sabe qual é o nosso erro da nossa geração? A gente dá aquela olhadinha na porta, bota aquele negócio, pega ladrão, não é? Como é que é o nome daquela correntinha? Sei lá, bota aquela correntinha. Oi? E você começa a ponderar. Pô, mas se eu pecar, libera o perdão, Deus, que eu vou pecar. Eu vou pecar porque eu vou levar vantagem. Deus entende, Deus perdoa. É o Deus da graça, do amor. Como um argumento lá que botaram lá nesse negócio que eu estava falando. Deus é tão criativo que Ele vai arranjar uma maneira de me salvar e me libertar do meu pecado. Então vamos lá, vou pecar. E a gente tem que saber que quando o pecado bate a porta, a gente não tem que nem que atender. A gente tem que sair voado. Lá em Timóteo 2:12, 2 Timóteo 2:22, 2:22, Paulo fala assim para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e junte-se com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Tem desejos da sua juventude que você tem que fugir, e o problema é que você tem se juntado com pessoas que têm o mesmo desejo que você, quando você deveria estar firmando a sua fé, seu compromisso com Deus, com pessoas que querem a mesma coisa. Você está lá, o pecado batendo na porta, e você, ai meu Deus, será que eu atendo? Ponderando as possibilidades do pecado, quando o pecado faz pirim no WhatsApp. Meu irmão, é melhor você bloquear, é melhor você ignorar, é melhor você apagar, do que você às vezes fica dando corda para o pecado, e quando você vê, você está tão envolvido, que pecar vai ser quase uma questão de honra. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, que, João, pecar era uma questão de honra, não tinha mais jeito.
E a gente tem que aprender a dizer não para o pecado. Olha o que Deus fala para Caim: o pecado bate a porta, mas cabe você dominá-lo. Deus é muito claro, no começo de todas as coisas, no primeiro livro da Bíblia, no comecinho de Gênesis, Deus fala uma coisa atual até hoje. Não é, eu tenho desejo de ver sites pornográficos, então eu vou entrar no computador, na hora que aparecer o desejo, Deus vai mandar um anjo que vai cortar a internet e pronto. Eu tenho um desejo assim, ardente de falar mal da Beth para o Bruno, e quando eu vou chegar o Bruno perto de mim para falar mal da Beth, Deus vai fazer com que alguém chame o Bruno, e Bruno vai embora. Eu tenho um desejo doido de me corromper, e vai estar aquela nota de 100, dando bobeira no meu trabalho ali em cima, brilhando, mas Deus vai fazer um vento soprar, e aquela nota vai sair, e vai embora. Não, quem tem que dominar? Eu e você. Quando o pecado bate na porta do meu coração, e João, eu que tenho que dizer não, eu que tenho que dizer sai voado, sai fora. Não é o pastor, não é o anjo de Deus que vai vir e vai aparecer, não. Deus fala para Caim: o pecado bate a porta, mas é você que tem que dominá-lo. E você sabe o que acontece depois nessa história? Sabe? Não? Vamos ler. Gênesis 4, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E Abel pensa que vai bater papo com seu irmão, vai fazer um exercício, vai passear. Mas a Bíblia fala aí, quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Um versículo antes, Deus deu a chave para Caim, falou assim: Caim, o pecado bate a porta e você tem que dominá-lo. E Deus vira as costas e vai fazer o que ele tinha que fazer. E Caim chega assim: tá bom, Deus, então vai lá, Abel, chega aí, vamos lá no campo, e vai e mata. Quantas vezes Deus nos avisa: vai dar ruim, tira o pé, vai devagar, cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas que você está andando, cuidado com as suas conversas, cuidado com as intimidades que você tem criado com algumas pessoas. Deus vai falando isso para a gente: vai dar ruim, vai dar ruim. Mas no capítulo seguinte, no versículo seguinte, a gente toma uma atitude que desagrada o coração de Deus, que desagrada a Deus. Se só reflete assim: Caim estava nervoso, estava bolado, não. Caim só mostrou quem ele era. Só mostrou quem era que estava dentro do seu coração, o que tinha dentro do seu coração. As nossas atitudes mostram o que tem dentro do nosso coração. Eu e você tem que tomar cuidado. Infelizmente, dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, dentro de todas as igrejas, existe uma geração de Caíns, que estão doidas para prejudicar de alguma forma o seu irmão, doidas para matar espiritualmente o seu irmão, doidas para fazer aquilo que elas querem, mesmo que Deus fale assim: cara, cuidado, o pecado bate a porta, mas você tem que dominar. Mas existe uma geração de Caíns dentro da igreja, que quer fazer aquilo que ela deseja, e não aquilo que Deus quer. Que o seu sacrifício, sua oferta não tem sido agradável a Deus, porque o seu coração está corrompido. A gente joga a culpa no sistema. São as igrejas de hoje em dia. É o sistema de hoje, é o mundo de hoje. Não. O nosso coração está corrompido. O meu coração e o seu coração. Sexta-feira está falando disso lá na Unijovem. Quando Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e sustenta-me com um espírito inabalável. É que Davi estava falando: Senhor, eu não consigo viver nesse mundo se eu não tiver um coração puro. Eu vou ser mais um adúltero, eu vou ser mais um idólatra, eu vou ser mais um pornográfico, eu vou ser mais um corrupto, eu vou ser mais um assassino. E o que me tira disso sou eu ter um coração puro e agradável diante de Deus, enquanto o pecado vai nos prendendo à vida que a gente leva, nos deixando de coração impuro diante de Deus. Talvez você fale assim: João, é difícil para mim quando eu vou louvar o Senhor. É difícil para mim. Quando é o jogo do Botafogo, estou lá animado. Fogo, olhei, eu tiro a camisa, giro e tal. Quando eu vou jogar bola com meus amigos, eu corro, dou meu máximo. Quando eu vou brincar, vou rir, eu danço, pulo, alegro, rio e tal. Mas quando é na presença de Deus, algo me prende. Algo prende minhas mãos, de levantar a mão, é um sacrifício.
você adorar a Deus com espontaneidade, sem que alguém tenha que falar assim, levanta a mão, aí todo mundo levanta a mão, tipo lamba aeróbica, já fez aula de hidroginástica, essas coisas, o cara fala, levanta a mão, aí todo mundo levanta a mão, agora levanta um pé, todo mundo num pé, e fica na igreja quase que isso, o cara que está dirigindo o louvor fica, agora todo mundo num pé só pulando, com a mão no nariz, vamos lá, quase adestramento, porque você não tem espontaneidade para louvar a Deus, você não consegue louvar a Deus com o seu coração, porque você está preocupado com aquilo que você tem que fazer, e esquece que a oferta que agrada a Deus é o seu coração, é você sendo alguém diferente. E infelizmente, dentro das igrejas tem uma geração assim. Se você não prestou atenção em nada, 2 minutos para você, o pessoal do louvor pode até já ir subindo. O que eu quero convidar essa noite a você. Eu sei que você vem para cá com várias expectativas. Você pode estar aqui esperando o que você vai comer na cantina. Eu vou dizer para você, olha, tem salgadinhos deliciosos hoje que você tem que sair correndo para lá para não acabar. Talvez você diga, João, eu venho para cá porque meu namorado fala, minha namorada fala, então porque eu quero arranjar um namorado, uma namorada. Eu venho para cá porque enche a paciência para eu vir para cá. Mas 2 minutos para falar um negócio com você. Com certeza você olha para a sua vida e você quer ter uma vida diferente de algumas pessoas. Eu não sei como é a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que estão à sua volta, por mais maravilhosas que elas sejam. Eu tenho certeza que você quer atingir um nível a mais, que você quer fazer mais, que você quer ter uma vida confortável para a sua família, que uns anos, quando você casar, quando você tiver seus filhinhos correndo no quintal, brincando com seu gato, você imagina a sua vida, mas você pode alcançar essa vida estudando, se dedicando, ou então se corrompendo, não sei, mas tem uma forma só de você alcançar a plena felicidade de Deus, uma plenitude de algo que preenche o vazio do nosso coração, que muitas pessoas têm preenchido com drogas, com sexo, com pornografia, com mentiras, com uma vida falsa. Só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. E o que eu quero convidar você essa noite é você fechar seus olhos, curvar sua cabeça e dizer, Senhor Deus, eu quero ser parte dessa geração que tem Abel como espelho, que tem Davi como exemplo, que tem Paulo, Pedro, Moisés, Timóteo, Estevão, Débora, Ruth, Raabe, homens e mulheres que foram transformados por Deus, num processo que demorou muito ou pouco tempo, num processo que foi muito ou pouco doloroso, mas que como a tua palavra diz, eu sei os planos que eu tenho para você, plano de dar esperança, um futuro, te dar o fim que você espera. Enquanto o mundo que nós vivemos se prende no presente, Deus já está cuidando do nosso fim. Deus já está cuidando da nossa família lá na frente. Enquanto você se preocupa com hoje, com agora, quando a nossa geração se preocupa com fazer algo para o nosso próprio prazer, Deus já está lá na frente, cuidando dos capítulos da nossa vida, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua carreira, cuidando dos seus netos, para te dar o fim que você espera. Na nossa caminhada com Deus, o que mais agrada a Deus não é o lugar onde a gente chega, mas principalmente a jornada que nos leva até Ele. É isso que agrada a Deus. Talvez na minha jornada vai ser diferente da sua, a sua jornada vai ser diferente de quem está do seu lado. Talvez você tenha que dizer não a muitas coisas, talvez quem esteja do seu lado tenha que dizer não para poucas coisas. Talvez você vá sofrer de uma forma que outras pessoas não vão, não sei, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus é real, que Deus está aqui e que Deus não vai te abandonar um momento da sua vida. Que nos momentos de fraqueza e de dor, são nesses momentos em que você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. No momento em que Caíns se levantarem contra Abéus, pessoas de coração puro, você vai ver o Senhor te sustentando, o Senhor te amando, o Senhor cuidando de você. Você sabe quais são as coisas na sua vida que você tem que dizer não. Você sabe quais são as coisas na sua vida que você tem que deixar para lá. Você sabe quais são. Talvez você tente se enganar durante algum tempo dizendo que está tudo bem.
Talvez você tente inventar histórias para você mesmo, dizendo que as coisas não mudaram de quando você vivia um relacionamento maravilhoso com Deus. Mas no seu fundo do coração, você sabe que as coisas estão diferentes. Você sabe que você tem que ter uma atitude que te aproxime de Deus. Assim como Abel e Caim ofereceram um sacrifício, essa noite eu quero convidar você a oferecer um sacrifício, que não é um cordeiro, não é que você tem que acabar com sua faculdade e fazer missões, não. O sacrifício que o Senhor espera de você essa noite, é o seu coração, é a sua mente. É isso que o Senhor espera de você. Quando a gente fala que você tem que entregar sua faculdade ao Senhor, a gente não está falando que você tem que largar essa faculdade e fazer missões, ir para a África. Quando a gente fala que você tem que entregar seu relacionamento a Deus, eu não estou falando que você tem que terminar o seu namoro. Eu estou falando que você tem que entregar todas as chaves da sua vida nessa noite a Deus. Você sabe quais são as coisas que você tem que entregar.